Olá, sejam todos bem-vindos. Discutiremos a partir da resolução de exercício o assunto aplicação de integral definida a partir do cálculo de área. Então vejamos o seguinte exercício: calcular a área da região destacada. Então a região que nós queremos determinar a partir do plano cartesiano xy é formado por duas funções. Primeiro, uma parábola y igual a 5 menos x elevado à segunda potência e uma reta y igual a x. Dessa forma, queremos a região achurada que se encontra entre as duas funções, ou seja, a parábola e a reta. Inicialmente, nós precisamos definir os pontos de intersecções, visto que nós vamos resolver tal exercício aplicando uma integral definida. Então, para determinarmos a intersecção entre as duas funções, basta que nós igualemos tais funções. Desta forma, x, que é a primeira função, vai ser igual a 5x menos x elevado à segunda potência. Resolvendo esta equação, ou seja, passando todos os termos do segundo membro para o primeiro membro, nós temos que o menos x elevado à segunda potência, quando passamos para o primeiro membro, ele vai ficar mais x elevado à segunda potência. O mais 5x que estava no segundo membro, quando nós passamos para o primeiro membro, ele vai ficar menos 5x. E repetimos mais x. Como tudo passou para o primeiro membro, então, igual a zero. Simplificando o primeiro membro, nós temos 5 elevado à segunda potência menos 5x mais x nos dá como resultado menos 4x. Então, x elevado à segunda potência menos 4x igual a zero. Dessa forma, precisamos resolver a equação x elevado à segunda potência menos 4x igual a zero. Vejamos que agora nós temos uma equação do segundo grau incompleta, onde falta o coeficiente c. Então, nós podemos resolver tal equação aplicando a fórmula de Bhaskara ou, que é como nós iremos resolver, podemos colocar o x, que é comum aos dois termos do primeiro membro, em evidência. Colocando o x em evidência e dividindo todos os termos por x, nós temos x multiplicado por x menos 4 igual a zero. Para que isso seja verdade, nós vamos igualar o que está fora do parênteses a zero. E assim nós temos que x é igual a zero. Então, x igual a zero é a primeira raiz da nossa equação. E, posteriormente, vamos igualar o que está dentro do parênteses a zero. Então, x menos 4 igual a zero. Resolvendo tal equação, nós temos que x é igual a 4. Então, 4 é a nossa segunda raiz. Vale ressaltar que 0 e 4 representam as intersecções entre a parábola e a reta. Dessa forma, para determinarmos a área achurada, nós vamos aplicar uma integral definida no intervalo de 0 a 4, que representa a intersecção entre as duas funções. Então, nós temos a integral definida de 0 a 4 da função superior menos a função inferior. A função superior é 5x menos x elevado à segunda potência, menos a função inferior, que é a reta representada por x, dx. Antes de resolvermos nossa integral, vamos simplificar o integrando. E assim nós temos que a área vai ser igual à integral definida de 0 a 4 de 5x menos x igual a 4x menos x elevado à segunda potência dx. Resolvendo essa integral para gerarmos a nossa primitiva, nós temos 4 multiplicado por x elevado à segunda potência dividido por 2, menos x elevado à terceira potência dividido por 3, no intervalo de 0 a 4. Simplificando nossa primitiva, nós temos que a área é igual a 4 dividido por 2 é igual a 2, 2 multiplicado por x elevado à segunda potência, menos x elevado à terceira potência dividido por 3, no intervalo de 0 a 4. Dessa forma, vamos aplicar o teorema fundamental do cálculo, ou seja, vamos substituir na primitiva o limite superior, menos na mesma primitiva vamos substituir o limite inferior. E assim nós temos que A é igual a 2 multiplicado por 4 elevado à segunda potência, menos 4 elevado à terceira potência dividido por 3, menos 2 multiplicado por 0 elevado à segunda potência, menos 0 elevado à terceira potência
potência dividido por 3. Resolvendo as operações entre colchetes, nós temos que A é igual a 4 elevado à segunda potência é 16, multiplicado por 2, igual a 32, menos 4 elevado à terceira potência é igual a 64, 64 dividido por 3, menos, resolvendo o que está entre o segundo colchete, nós temos 0 elevado à segunda potência multiplicado por 2 é igual a 0, menos 0 elevado à terceira potência dividido por 3 é igual a 0. Então, temos como resultado da operação do segundo colchete 0. Assim, nós temos que A é igual a 32 menos 64 dividido por 3. Ou seja, nós temos uma subtração de um número inteiro menos uma fração. Para resolvermos a operação, nós vamos tirar o mínimo. Então, A é igual a 3 multiplicado por 32 menos 64. 32 dividido por 3, UA, unidade de área, que é uma unidade genérica, como nós não conhecemos a unidade na qual a área que está pintada foi dada. E assim finalizamos a resolução do exercício. Obrigado pela atenção, continue seus estudos.